Que a paz do Senhor Jesus e a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos. Estou aqui fazendo esse vídeo, usando essa ferramenta que é o YouTube, para estar levando a palavra e advertindo os cristãos, os irmãos, dos falsos profetas. Pois os falsos profetas e os falsos cristos já estão aí rodeando a terra, pregando falso evangelho. Então, eu vou trazer aqui um capítulo, porque nós vamos identificar os falsos profetas com a palavra, não é mesmo? Porque conhecereis a árvore pelo fruto que ela dá. E se o que o falso profeta prega nunca confere com a palavra, por isso que ele é falso profeta. Então, se nós vemos um pregador pregando e falando coisas que não conferem com a Bíblia, então já logo sabemos que ele é um falso profeta. Então, eu estou aqui com um capítulo bíblico, que é segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, que diz assim: exortações diversas e saudações. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Até aqui, irmãos. Então, irmãos, o que a palavra quer nos dizer aqui? O apóstolo Paulo, como todos sabem, muitas pessoas estudiosas da Bíblia, sabem que ele tinha o ofício de construir tendas. Ele era construtor de tendas e pregava também o Evangelho. Então ele adverte aqui, né, que pão de graça de nenhum ele comeu, mas trabalhando de noite e dia com fadiga ele comia o seu próprio pão, portanto ele não foi pesado a ninguém, não é mesmo? Aí hoje o que se vê hoje são pregadores, homens que dizem ser profetas, mas são falsos, não é mesmo? Comendo da gordura das ovelhas, vestindo da lã das ovelhas, e fazendo, irmão, deles negócio, como está escrito também em 2 Pedro, capítulo 2, que viriam falsos mestres e falsos profetas que fariam do povo de Deus negócio, não é mesmo? Então aqui, como o apóstolo Paulo disse, bom homem que trabalha, que coma, e o homem que não trabalha, que não coma, não é mesmo, irmãos? Porque, irmão, eu tenho o meu trabalho, e eu prego o evangelho de graça. Eu não levo o evangelho como trabalho, mas como salvação. Somos voluntários na obra de Deus. Só que tem muitos por aí que têm feito do evangelho um comércio. Tem muitos por aí que têm feito da obra de Deus um comércio. Sabe por quê, irmão, que eles estão feito um comércio? Porque os profetas, os apóstolos, já tinham avisado que viriam falsos mestres que fariam do povo de Deus negócio. Então, é por isso que hoje é comum por aí
você vê pregadores cobrando 40, 50 mil reais para pregar em algum lugar, em alguma igreja. Você vê também João capítulo 10, que diz assim: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário, aquele que não é o pastor, quando vê o lobo, vê e foge, porque é mercenário. E não sei se os amados irmãos devem saber que mercenário é todo aquele que vai à guerra por dinheiro. Tem que ter dinheiro em troca. Ou seja, irmão, todo aquele, irmão, que se diz ser pregador, mas cobra para pregar, né? Coisas orbitantes, cobram para pregar, ele deixa de ser pastor para ser mercenário, porque ele cobra, mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não cobrou nada, mas ainda por cima deu a sua vida e nos ensinou ainda, não é mesmo? Ele ainda nos ensinou: de graça dá e de graça recebeis. Porque um certo dia também que Jesus estava, não é mesmo? Ele ficou irritado, entrou dentro do templo, quebrou tudo e disse: não façais da casa do meu pai o comércio, porque vós tem feito ele de covil de ladrões. Né? Me quebrou tudo ali e repreendeu aqueles homens fazendo comércio. Então, irmão, o que hoje está acontecendo? Está acontecendo a mesma coisa. Está acontecendo que os homens estão vendendo a palavra, né? Mas não querem trabalhar, não querem comer do seu próprio suor, mas querem comer do suor do rosto dos outros. Porque em Ezequiel também está escrito, Ezequiel 34, lá diz assim, né? Eis que eu mesmo, Senhor Jeová, buscarei as minhas ovelhas, não é mesmo? Eis que eu mesmo, Senhor Jeová, buscarei as minhas ovelhas, e fecharei a boca destes pastores, para que não faça mais das minhas ovelhas de pasto, não é mesmo? Olha, irmão, olha o que Deus está dizendo em Ezequiel 34, não é mesmo? Ezequiel 34 diz isso, que o Senhor vai fechar a boca dos pastores, para que não faça mais das ovelhas de pasto, não é mesmo? Ou seja, irmão, olha, irmão, o Senhor mesmo buscará as suas ovelhas, como está escrito em Isaías, que todos os seus atalaias são cegos, são cães mudos que nada compreendem, né? Nada compreendem, mas cada um parte por sua ganância, né? E estes cães são gulosos, não se podem fartar, não é mesmo, irmãos? E estes cães são pastores que nada compreendem. Está escrito em Isaías, Isaías 56, versículo 10, a partir do versículo 10. Irmão, e você vê em Apocalipse, o que em Apocalipse diz? E ficarão de fora os cães, os idólatros, os feiticeiros. Então, irmão, eles não temem em fazer comércio da palavra. Porque, irmãos, hoje em dia o que se vê são homens, quando a Bíblia diz lá, são cães gulosos, né, irmão? Eles querem dízimos, tridízimos, até 30% de dízimo. Tem igreja aí que já cobrou. Tem pastores aí, apóstolos, que se dizem apóstolos, que já cobraram, pedindo do povo 30%, não é mesmo? É fogueira santa, é a água disso, né? É óleo de R$1.000, entendeu? Cobra isso, cobra aquilo, é DVD, maquininha de cartão de crédito. Você vê hoje homens, tá o DVD aqui, né? Tá a maquininha do cartão de crédito, eu vou estar lá fora, você pode passar na maquininha do cartão de crédito. Irmãos, um absurdo. Você vê homens pregando hoje, o carnê, eu vi outro dia, um carnê de R$300, que o homem ia ter que ficar pagando aquilo, e diz que estão investindo no reino, não é mesmo, irmão? Mentira, irmão, são homens para engordar as suas contas bancárias. Eles querem comprar fazenda, querem comprar carros, querem comprar aviões, com o dinheiro do povo, né? Com o dinheiro das ovelhas. Meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que do teu suor tu comerás. Também está escrito, o apóstolo Paulo disse que nós viemos para este mundo, não trouxemos nada e também não levaremos nada dele. Isso, irmão. E ainda fala ainda, né? Logo abaixo desse texto, que fala assim ainda, que o amor ao dinheiro tem levado muitos para o inferno. Irmão, isto quebra a teologia da prosperidade, porque eles ficam pregando aí a teologia da prosperidade, não é mesmo? Mas, irmãos, eles ficam fazendo o quê? Né? Distorcendo a palavra. Porque, irmão, se a gente for perceber os nossos dias de hoje,
Muitos homens descobriram que a palavra de Deus dá dinheiro. Só que Jesus nos ensinou, irmão. Jesus nos ensinou: buscais primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhes serão acrescentados. Não é mesmo? Buscais primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Jesus também ensinou: ajunteis tesouro no céu, porque lá não tem ladrão e nem salteador. Mas estes homens, falsos profetas que estão aí, irmão, só pregam, irmão, as coisas da terra. Você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ser próspero. Eles pregam carro e cavalo, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. É isso que eles pregam, é isso que eles ensinam nos seus tempos. Se você está aí numa igreja onde só fala de dinheiro, não fala de salvação, e tudo é dinheiro, tudo é pedição, tudo pede isso, pede aquilo, e estão querendo arrancar o seu corpo, sai de lá. Porque lá está o falso profeta. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela prega a salvação. Ela prega a salvação. Não prega aquilo, não é mesmo? Não prega aquilo que é da terra. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Então, meus amados irmãos, eu estou aqui fazendo esse vídeo para ensinar irmãos aí que muitas das vezes estão nas garras dos falsos profetas. Porque o falso profeta não querem trabalhar, mas andam desordenadamente, andam segundo o seu próprio ventre, prega o seu próprio ventre, prega, sabe o que, irmão? Só dinheiro, só prosperidade. Mas não é prosperidade para o povo, porque quem verdadeiramente prospera são eles, com o dinheiro das ovelhas. Porque isso é proibido pela palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo disse: não que eu não tivesse autoridade, mas para que se fizesse em mim mesmo exemplo, para ser exemplo para vós. Entende, irmãos? Vocês estão entendendo? Irmão, do teu suor tu comerás. Mas muitos vão dizer por aí: mas o obreiro é digno do seu salário. Irmão, o obreiro é digno do seu salário sim, mas você sabe qual salário que é? É a coroa da vida eterna. Este é o salário do obreiro, porque o salário do pecado é a morte, mas o salário daqueles que estão em Cristo Jesus é a coroa da vida eterna. Mas tem homens aí, irmãos, homens teólogos, pessoas que se dizem formadas na teologia e que não sei o que lá que tal, mas na verdade não seguem o seu próprio ventre. Porque se seguisse verdadeiramente o Senhor Jesus, eles iam obedecer a palavra. Eles iam obedecer a Escritura, porque Jesus disse: de graça dai, de graça recebeis, ide pregai o Evangelho, expulsai os demônios, curai os enfermos, fazeis tudo de graça, pois da mesma forma recebeste de mim. Mas o que a gente se vê é o contrário, né, irmão? É fazendo o comércio da palavra. Então, irmãos, o que a gente se vê hoje aí é isso. O que a gente tem visto é isso: homens vendendo a Escritura, vendendo a palavra. Você tem que dar tanto, você tem que dar isso, você tem que sacrificar, o sacrifício já foi feito, irmão, lá na cruz do Calvário. Entende, irmãos? Meu irmão, somos pentecostais sim. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos em cura, em milagres, né? Nós cremos nos dons de língua, nos dons de profecia, somos pentecostais, eu sou pentecostal. Mas, irmão, nós temos que ser verdadeiros servos de Deus. Porque eles, irmãos, os falsos profetas, colocam fardos pesados nas costas dos homens que nem eles mesmos querem. Nem eles mesmos querem os fardos pesados. Não é mesmo? Tridízimo, não é isso? Óleo de R$1.000, dá uma oferta de tanto, irmão. Para entrar em certas campanhas tem que pagar, porque se não pagar, irmão, não pode entrar. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo como que as coisas é sério? Irmão, tem feito um verdadeiro comércio dentro das igrejas. Mas aí muitos vão perguntar: mas a igreja precisa de dinheiro? Precisa sim, irmão. Mas está escrito em Mateus capítulo 6, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita dá, mas o teu Deus que te vê em oculto te recompensará publicamente. Portanto, não façais a soar trombeta diante de ti quando fores ofertar. Não é mesmo, irmão? Irmão, ninguém deve saber a sua oferta. Irmão, ninguém deve saber quanto que você dá, é você e Deus. É os homens e Deus, irmão. Não se pode estipular quantia para o homem dar em cima de púlpito. Não se pode estipular quantia, mas o homem dá segundo o que Deus propõe no seu coração. Porque o reino dos céus não é comida e nem bebida, irmão. Irmãos,
Então eu estou aqui, irmão, nesse protesto, porque nós somos, irmão, protestantes. Protestantes. Nós somos protestantes, irmãos. Porque, irmão, está voltando aquele tempo da indulgência da Igreja Católica. Só que hoje, irmão, são os que se dizem, muitos que se dizem evangélicos, que estão fazendo isso hoje. Eles tomaram o lugar da Igreja Católica e agora eles que fazem as indulgências cobrando, parece que estão cobrando bênção. Mas Deus não se compra, irmãos. Deus não se compra. Com Deus é diferente. Com o Criador dos céus e da terra tem que ter respeito. Coisa que esses falsos profetas não têm. Irmão, fora, irmão, tem a parte do comércio que eles fazem dentro das igrejas e tem também, irmão, os louvores extravagantes. Música, funk gospel. É isso, e fala que está louvando a Deus, irmão. Estava vendo aí, né, numa igreja, irmão, não vou ficar aqui citando muito o nome não, mas muitos já devem saber, é bonde do Senhor, entendeu, irmão? Irmão, portanto, irmão, vos digo, conhecereis a árvore pelo fruto que ela dá. Você está entendendo? Conhecereis a árvore pelo fruto que ela dá. Vocês vão ver a árvore, irmão. A igreja é bonde do Senhor, irmão. Isso, irmão, é uma blasfêmia contra o nosso Deus. E vem falar, irmão, envolvidos com carnaval, chama de espiritual. Entendeu, irmão? Diz que o bloco bloco da igreja evangélica descendo para o carnaval, irmão. E homens mentirosos, irmãos. Homens mentirosos chamando de espiritual. Isso é heresia, irmão. Não participe dessas coisas, mas apartai-vos dessas coisas, porque o fim já está próximo. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando e Deus não está no meio dessas coisas, irmão. Mas Deus está na verdade bíblica, na verdade da palavra. E muitos irmãos estão criando escândalos na obra de Deus. Então, irmão, estou aqui fazendo esse vídeo. Vou fazer outros vídeos depois, explicando também mais sobre o comércio. Porque está escrito, irmão, do teu suor tu comerás. Não é do suor do rosto dos outros, não, irmão. Mas é do teu suor tu comerás. Mas esses homens não. Eles têm comido, irmão, é das ovelhas. Eles têm vestido, é das ovelhas, irmão. Mas, irmãos, volto aqui a dizer, né? Como está escrito em Isaías 56, versículo 10. Todos os seus atalaias são cegos, né? São cães mudos que nada compreendem, e estes cães são pastores que não se podem fartar, que a cada um parte cada dia mais para a sua ganância. E no livro de Apocalipse, irmão, está escrito que ficarão de fora os cães, né? Os idólatras, os feiticeiros, os cães, irmão. Irmãos, todo aquele que faz comércio da palavra de Deus não vai herdar o reino dos céus, porque ele já tem seu galardão. Agora, se quiser um galardão do céu, irmão, tem que ser um voluntário na obra de Deus. Você prega o evangelho para ter a vida eterna. Entende, irmãos? É para ter a vida eterna. Mas tem vendido a palavra. Não é mesmo? Tem vendido a palavra. Eles ficam na televisão, irmão, eles não pregam essas palavras. Eles pregam o que o seu próprio ventre quer. Eles querem ganhar dinheiro com o evangelho. Dizem que o evangelho cresceu no Brasil. Meu irmão, cresceu inchado. Porque o verdadeiro evangelho é esse que eu estou vos pregando. É o evangelho, irmão, a simplicidade do evangelho. É o evangelho que leva para o céu. É o evangelho que nos leva para morar na glória. Entende, irmão? O evangelho cheio do Espírito Santo. Então, irmão, depois eu vou fazer outros vídeos falando mais sobre, irmão, essa safadeza de falsos profetas que estão aí querendo o dinheiro do povo. Sabe, irmão? Estão querendo dinheiro do povo. Como o apóstolo Paulo disse, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que Deus deu de ler aqui. Irmãos, como o apóstolo Paulo disse, não é mesmo? Que bom homem que trabalha, que coma. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer, porque eu trabalhei de dia e de noite, para que eu não fosse pesado a nenhum de vós. O apóstolo Paulo tinha o ofício de construir tendas. Ele era construtor de tendas. Porque Deus não chamou vagabundo na sua obra, não. E todos têm que trabalhar, irmão, e do teu suor tu comerás. Todos têm que trabalhar, porque Jesus foi experimentado também até mesmo como carpinteiro. E todos trabalhavam, irmão. E nenhum dos apóstolos ficaram ricos. Nenhum dos apóstolos ficaram ricos como esses ficam ricos aí hoje. Compra fazenda, compra isso, compra aquilo, é rede de televisão, compra tudo, irmão, com o dinheiro das ovelhas.
Entende, irmãos? Irmãos, a nossa pátria não é aqui, mas ela é no reino da glória dos céus. Irmãos, agradeço a todos por esse vídeo, por esta oportunidade que Deus tem dado. Irmãos, por essa oportunidade que Deus tem dado. Depois eu vou fazer um vídeo, irmão, acerca dos dízimos. Que dízimo hoje, irmão, não é mandamento mais para nós. E vou ensinar a vós o que é verdade sobre o dízimo. Viu, irmãos? Vou estar aí no meu canal no YouTube, vou estar postando esse vídeo. Comentem. Se alguém quiser criticar, pode criticar. Se alguém tiver alguma dúvida e querer aprender alguma coisa, irmão, pode mandar para mim, porque a própria palavra é o que vai nos responder. Viu, irmão? Nada pode com a verdade a não ser a verdade. Ninguém pode com a palavra, irmão. A palavra de Deus, ela é real e verdadeira. Entende? Irmão, pode ser teólogo, pode ser lá o que for. Entende, irmão? Com a palavra não pode, irmão. Com a palavra não pode. E com o Espírito Santo, irmão, porque nós pregamos é com o Espírito Santo. Nós pregamos a palavra é com o Espírito Santo. Irmãos, então fica aqui o recado. Cuidado com os falsos profetas. Se tiver alguém por aí, irmão, que tudo dele é dinheiro, que cobra 40, 50 mil, coisas orbitantes para pregar, irmão, apartai-vos deles, porque verdadeiramente não louvam o Senhor. Porque como está escrito, como eu já vos disse, que viriam falsos mestres, falsos profetas, que fariam do povo de Deus negócio. Não é mesmo, irmão? Então, irmãos, que Deus vos abençoe, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça convosco, não só hoje, mas para a vida eterna nos céus. Irmão, Deus abençoa. Até o próximo vídeo.